Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, hoje é a nossa terceira aula da disciplina de Ética e Cidadania e hoje na nossa aula nós vamos discutir os conceitos de cidadania, desigualdades sociais e movimentos sociais. Para discutir esses conceitos, nós vamos refletir sobre o conceito de cidadania numa perspectiva para além dos direitos e deveres, vamos explorar aí a origem das desigualdades sociais, trabalhar alguns pensadores que refletiram sobre essa questão social e discutir também sobre a importância dos movimentos sociais. Sobre a cidadania, nós podemos trabalhar aqui a partir de Aristóteles, né, que lá na Grécia Antiga já trabalhava essa questão da cidadania. A cidadania tem como berço a Grécia Antiga, assim como a política, assim como esse modelo democrático em que nós vivemos. E para Aristóteles, o Estado tem um único grande objetivo, que é prover o bem-estar comum, viver o bem em sua totalidade. Nesse sentido, nós vamos trabalhar a ideia do cidadão como aquele indivíduo que se reconhece enquanto parte de um conjunto de pessoas diferenciadas, que têm desejos, que têm necessidades diferentes e que, por mais que haja essa diversidade entre as pessoas, nós temos, enquanto sociedade, algo em comum, conforme Aristóteles, que é a busca da felicidade, né? Da felicidade para todos. Porque para Aristóteles, eu não posso ser feliz se a cidade não for feliz, né? Então, essa ideia de um bem comum, que é o objetivo principal do Estado e, portanto, daqueles que estão na gestão pública, buscar esse bem comum. E, para isso, a gestão pública, o Estado, né, a coisa pública tem que manter um contato direto com seus cidadãos, respeitando as suas diferenças, mas buscando aí esse contato. Dessa forma, né, quando a gente decide em prol do bem de outros ou do bem alheio, nós estamos indiretamente também provendo uma melhor condição de vida para nós mesmos. Então, ser cidadão demanda aí uma responsabilidade com o próximo, né? E aí essa responsabilidade com o próximo se dá a partir do momento em que nós exercitamos a nossa cidadania e vamos buscar então a melhoria de vida, os nossos direitos e também os direitos dos outros. E para isso, pessoal, para que a gente possa buscar esses direitos, é importante a gente frisar que nós vivemos em uma sociedade onde nós temos cidadãos diversos e vivemos também em uma sociedade que tem uma desigualdade. E aí nós trouxemos para vocês alguns pensadores que refletiram sobre essa estrutura da sociedade enquanto uma sociedade desigual, né? Trouxemos aqui Thomas Hobbes, que discute a desigualdade social, a estrutura da sociedade, a importância de um poder estatal forte, a importância de um governo soberano absoluto para organizar essa sociedade. Então, na obra O Leviatã, de Thomas Hobbes, escrita por ele em 1651, ele traz uma análise dessa sociedade, né? Ele faz um resgate aí da origem da desigualdade na sociedade, ao mesmo tempo em que defende um contrato social dos cidadãos com o Estado. E esse contrato social daria, sim, aos cidadãos uma segurança, né, que viria aí dos guardiões da lei. Então, para ele, se o homem não faz essa organização social, se ele vive em um estado de natureza, né, que para ele o estado de natureza seria aquele estado natural de vivência do ser humano, e esse estado natural de vivência, ele traria para o ser humano uma vida desregrada, um caos, né? O caos imperaria ali.
seria um espaço de uma luta de todos contra todos, naquela famosa frase que nós conhecemos, o homem é o lobo do homem. Então, nesse estado de natureza, o homem necessita obrigatoriamente de uma instituição forte, que aí ele representa na sua obra como Leviatã, né, que é esse monstro poderoso aí submarino, que teria essa força para a organização da sociedade. E aí esse monstro seria o Estado, né, na perspectiva de Hobbes, tendo um governo absoluto. Essa sociedade, então, se dividiria em dois grupos: o grupo dos guardiões da lei, que manteria a ordem, e o grupo daqueles que obedecem essas leis, né, e, portanto, tem que estar aí buscando, de alguma forma, frear os seus instintos, e não agir de acordo com esse instinto natural, mas de acordo com as leis impostas pelo Estado, pelo governo e por esse poder absoluto. Então, nesse sentido, Thomas Hobbes nos diz que todo indivíduo é visto como uma ameaça em potencial, não havendo limites para o desejo de matar, roubar ou até mesmo violentar. O estado de natureza é um estado de caos e a sociedade instituiria limites para os impulsos selvagens e inerentes de cada um de nós. Então, a desigualdade, nesse sentido, né, para Hobbes, seria uma consequência necessária dessa organização social, privando a liberdade das pessoas, né, a liberdade aqui no sentido do estado natural, em prol de um bem-estar geral. E aí, para Hobbes, né, a figura do soberano pressupõe uma sociedade desigual. Então, a gente percebe aqui que Hobbes nos diz que para que nós tenhamos uma sociedade ordenada, para que nós pudéssemos buscar um bem-estar comum, né, um estado de bem-estar social, seria necessário esse pacto social, né, esse contrato social entre os indivíduos dessa sociedade, que aí não tem ainda a característica de cidadãos, né, mas são indivíduos dessa sociedade que precisam obedecer a esses guardiões da lei, e assim nós teríamos a ordem social. Então, na perspectiva de Hobbes, no estado de natureza nós somos selvagens, né, que temos aí os nossos instintos e lidamos com as outras pessoas a partir dos nossos instintos, e que a organização da sociedade iria definir a divisão social e ao mesmo tempo, né, automaticamente, uma desigualdade social. E aí nós temos um outro contratualista, que é Jean-Jacques Rousseau, que também vai discutir essa questão das desigualdades sociais no seu livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Esse livro de Rousseau foi escrito em 1775, onde Rousseau racionaliza ali a origem e as causas da desigualdade social. Então, ele vai fazer esse resgate, né, essa análise, e assim como Hobbes, ele vai, a origem das relações sociais, também analisar o homem no seu estado de natureza, né? Então, como que seria, então, a relação entre as pessoas em seu estado de natureza? Para Rousseau, esse espaço em que o homem vive em seu estado de natureza seria um espaço harmônico, os homens viveriam ali em um equilíbrio, e o ambiente em que eles viveriam lhe daria o essencial. Então, cada um estaria ali em harmonia, buscando aquilo que fosse necessário para a sua sobrevivência, aquilo que fosse essencial, sem que um tivesse mais que o outro, mas que todos compartilhassem ali de estarem suprindo as suas necessidades. Desse modo, não haveria necessidade de conflito, já que sempre haveria o suficiente para todos, de moradia a alimento. Então, para Jean-Jacques Rousseau, a sociedade, a partir do momento que a sociedade começa a se organizar
politicamente, vamos dizer assim, essa sociedade ela decorre aí da ambição desenvolvida por alguns indivíduos que ambicionam mais do que necessitam. A desigualdade se dá a fim de alimentar a ambição de poder de uns sobre os outros. Então, se a gente for olhar aí a perspectiva de Rousseau, ele vai nos dizer que a propriedade privada, que antes era público e se tornou privado, exige que uns, né, peçam mais direitos do que os outros. Então, na perspectiva de Rousseau, pessoal, a propriedade privada, ela necessariamente institui a desigualdade social. Na medida em que a propriedade privada, ela vai instituir essa desigualdade e vai estender essa desigualdade, né? Se antes da propriedade privada nós já tínhamos algumas desigualdades sociais, com a instituição da propriedade privada, que vem com o Estado, que vem com o contrato social, essas desigualdades elas vão ser estendidas e todas as mazelas advindas da desigualdade também terão uma extensão, né? Isso vai ser crescente dentro do Estado e dentro da sociedade. Então, para Rousseau, o homem que vivia em harmonia, né, num estado de natureza, numa sociedade organizada, com a figura do Estado, tanto a sua moralidade vai se deteriorando, quanto a sua qualidade de vida no sentido da ampliação das desigualdades sociais, né? Então, Rousseau ele é um contratualista, ele defende, né, esse contrato social, mas ele faz essa análise aí, né? Então, se a gente observa que existe um aumento, né, uma extensão da desigualdade, uma extensão dos males, a gente observa também que existe uma responsabilidade, né, a importância de um compromisso do Estado em estar trabalhando essas questões da desigualdade social. Então, a desigualdade social se daria para Rousseau por meio da relação de poder entre os donos dos bens, que antes eram públicos, e aqueles que passaram a ter de se sujeitar à obediência, de acessar apenas aquilo que lhes fosse permitido acessar. Na prática, ocorre a exploração e a sujeição de uns ao poder dos outros, né? Então, tanto na perspectiva de Hobbes quanto na perspectiva de Rousseau, existe um movimento da preservação da estrutura de poder e a manutenção de uma massa orientada à obediência, né? E aí agora, na contemporaneidade, nós temos um pensador muito importante no que diz respeito aí, né, à análise da estrutura social, a questão da política, a ciência política, a análise da filosofia política. Nós temos John Rawls, né, que também trabalha a questão da desigualdade em sua obra Uma Teoria da Justiça. Essa obra ela foi escrita em 1971 e John Rawls trabalha, então, o conceito de justiça, o conceito de uma justiça distributiva, e ele traz para a gente aí uma nova visão de sociedade em relação à desigualdade, né, uma nova perspectiva, não mais uma busca de cessar a desigualdade, porque faz parte da estrutura da sociedade, né? Mas numa perspectiva da equidade, ou seja, de nós minimizarmos ou diminuirmos as desigualdades sociais. Então, um país como o Brasil, por exemplo, que nós temos uma desigualdade enorme, né? Nós temos pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres, né? Na perspectiva de Rawls, o Estado deve estar atento para que essa desigualdade ela diminua, né? Então, que a gente busque uma equidade e não uma igualdade, porque a igualdade ela é utópica, né? Mas a equidade é possível. Então, o que seria essa equidade? Seria aquele que está numa classe social inferior, ele ter a possibilidade de acessar os espaços de poder, né, como os cargos públicos,
e acessar aquilo que é o mínimo para a sua sobrevivência e para a sua dignidade, como a alimentação, a moradia, a educação, a saúde e a segurança. Então, nós teríamos na nossa sociedade pessoas ricas e pessoas pobres, mas as pessoas ricas têm acesso à educação e as pessoas pobres também teriam. Então, a equidade seria diminuir essa diferença, né, entre essa desigualdade, melhor dizendo, na sociedade e dando a oportunidade para que aqueles que estão em um espaço inferior, em uma classe inferior, tenham acesso aos bens, né, aos bens econômicos, aos bens de consumo, à educação e tudo aquilo que mantivesse a sua dignidade. Então, para Rawls, a sociedade se alimenta da desigualdade social, justificando a ascensão econômica de determinados grupos a partir de fundamentações morais preconceituosas, como sou rico porque minha família é trabalhadora ou sou rico porque Deus quis. Ambas as afirmações denotam em oposição ao preconceito com aquele menos privilegiados, já que se entende que é pobre quem não tem família trabalhadora, ou é pobre porque Deus não quis que fosse rico, né? Então, Rawls insiste na possibilidade de uma sociedade que reconheça a igualdade das liberdades particulares e sustente a possibilidade de uma diferenciação saudável entre os cidadãos. É exatamente aquilo que nós acabamos de comentar, né? Então, pode haver uma diferenciação? Pode. Pode haver desigualdade? Pode, no sentido de que ela já é, né? Ela já existe, ela é estrutural. Mas essa diferenciação e essa desigualdade, ela tem que ser saudável, né? Saudável no sentido do acesso às pessoas aos bens básicos para a sua sobrevivência, para a sua dignidade, para a sua autonomia também e para o seu desenvolvimento, né? E quando ele fala da liberdade, eu não sou livre na medida em que eu esteja com fome. Então, se eu tenho fome, eu perco a minha liberdade, porque eu não consigo ali desenvolver os meus potenciais, né? Alcançar os espaços que eu posso alcançar se eu estou com fome, que é uma necessidade básica que eu preciso suprir essa necessidade para que eu possa desenvolver a minha autonomia. Então, nesse sentido, para Rawls, a privação do acesso econômico a uma margem da população menos favorecida torna inviável a promoção de um estado de bem-estar social, visto que o desejo de se ter um maior conjunto de benefícios nunca será saciado. Pessoal, é importante, a gente não vai trabalhar aqui, né, o conceito do estado de bem-estar social, mas eu indico que vocês busquem conhecer esse conceito, conhecer esse estado de bem-estar social, né, que é um estado que se desenvolve em vários países da Europa, né? Os governos, os estados, eles buscam esse estado de bem-estar social. Não é uma questão de capitalismo, ou de socialismo, ou de comunismo, nada disso, mas é de se buscar um estado que busque realmente o bem-estar da maioria da sociedade, porque todos ganham, né? Então, quando todos estão bem no sentido de que nós só temos a ganhar quando todas as pessoas têm acesso, quando todas as pessoas têm espaço, por mais que elas sejam desiguais, né, na estrutura de classes sociais, que a gente sempre vai ter, mas as pessoas podem contribuir para um desenvolvimento melhor da sociedade. Então, façam uma leitura sobre o estado de bem-estar social, é muito interessante, né, que John Rawls traz, e também outros autores que vocês podem estar pesquisando. Conforme Rawls, essa desigualdade econômica, ainda que justificada pelo mercado, promove um grande desconforto e pode causar o surgimento de meios alternativos e ilegais que propiciam a obtenção dos bens desejados. Então, pessoal, esses meios alternativos, né, que as pessoas buscam, eles acontecem quando as pessoas não têm, né, as suas necessidades ali, elas não estão supridas.
Então, é o que nós temos na nossa realidade social no Brasil, uma sociedade extremamente desigual, pessoas numa extrema pobreza, né? Nós temos bolsões de pobreza no Brasil. Isso faz com que as pessoas comecem a buscar alternativas para a sua sobrevivência, para sanar as suas necessidades e também os seus desejos, né, pessoal? Que também a gente não vive só de suprir necessidades básicas. Nós temos desejos, nós temos aspirações, né? Nós queremos consumir, nós queremos ter uma melhor qualidade de vida e isso vale para todos. Então, as pessoas, se não conseguem isso por meios institucionais, ou seja, por meio da educação, se eu não tenho uma boa educação, se eu não tenho uma educação que me proporciona que eu possa ascender, né, socialmente, ascender economicamente, eu vou buscar meios não institucionais e muitas vezes ilegais, né? Mas como John Rawls diz, isso não é um privilégio, entre aspas, somente da classe minoritária, ou melhor, da classe baixa, mas também as pessoas de uma classe mais privilegiada muitas vezes se utilizam também desses meios não institucionais, desses meios ilegais para buscar, né, não uma ascensão social, porque ele já tem, mas aumentar a sua riqueza, aumentar o seu poder. Então, a gente percebe aí que é uma coisa meio que humana, mas que o Estado, né, a gestão pública, as políticas públicas podem estar atuando firmemente para diminuir essas desigualdades e, consequentemente, diminuir a violência na nossa sociedade, né? Vários estudos já comprovam aí que o perfil da comunidade carcerária é um perfil de pessoas que não tiveram acesso à educação, portanto, não tem o ensino fundamental completo, não tem o ensino médio completo, não tem o ensino superior, né? A gente tem uma porcentagem baixíssima de pessoas que têm o ensino superior que estão no sistema carcerário. Então, isso é um retrato, né, muito importante para a gente, é uma informação muito importante para a gente, que confirma ou corrobora, né, com a teoria de Rawls da importância do Estado, da importância das políticas públicas para que as pessoas possam acessar os espaços de poder e acessar os bens de consumo. Rawls também traz para a gente aqui a questão, né, do preconceito e da desigualdade. Ele também trabalha essa questão aí do preconceito. A desigualdade social decorre de um direito autoatribuído que define benefícios exclusivos a um determinado grupo em detrimento de outros. Essa desigualdade muitas vezes é oriunda de um sentimento de superioridade em relação ao próximo, o que, por consequência, institui a depreciação das qualidades alheias. Então, pessoal, diferente do que a gente pode pensar, né, a desigualdade ela não tem uma raiz comum, ela pode ser originária de diferenciações econômicas, partidárias, religiosas, culturais, étnicas, sociais ou de outros motivos quaisquer. O importante é ressaltar que, independente da raiz, a desigualdade se alimenta de um elemento essencial presente em nossa sociedade, o preconceito, né? Então, por mais que seja positivo um grupo social, uma categoria, um segmento, valorizar o seu grupo, valorizar esse segmento, essa valorização ela tem que ter um limite, né? Ela não pode ultrapassar o limite ético a ponto de ver o outro grupo, o outro segmento, a outra sociedade, o outro país, a outra etnia como algo inferior, simplesmente porque não é igual a este grupo, não é igual a esse segmento. Então, quando a gente fala do preconceito, a gente está falando desse limite ético, né, entre o respeito à diferença, o respeito aos outros, que são diferentes de nós, né, desse nós que nós valorizamos, e muitas vezes a gente tende a achar que existe aí uma superioridade. Então, isso traz também, reforça a desigualdade social, né, a questão do preconceito. E aí, pessoal, trabalhando aí esse conceito de desigualdade social, a gente percebe que, vivendo em uma sociedade estruturalmente desigual e
por exemplo, aqui no Brasil, que nós temos uma sociedade desigual e também multicultural, multirracial, né? Multiétnica, não multirracial, multiétnica, a gente precisa aí estar, então, muito ativo no que diz respeito à nossa cidadania, né? Enquanto cidadãos, para lutar aí para que as pessoas possam acessar os seus direitos e, portanto, diminuir essa desigualdade. E qual é o canal para isso, né? No próximo slide aqui, a gente tem essa relação entre a cidadania e os movimentos sociais. Então, nós temos que alguns países, né, eles têm uma política vertical, ou seja, são aqueles países onde predomina um poder absoluto ou uma ditadura, em que as pessoas têm pouca opinião pública, né, opinam pouco nas decisões governamentais. E também temos países que têm políticas horizontais, né, que é o nosso caso. No Brasil, nós temos uma sociedade democrática em que a população ela pode intervir nas decisões governamentais. E como que se dá essas intervenções, né? Na maioria das vezes, a partir dos movimentos sociais. Então, além das normas governamentais, existem regras ocultas, as quais compõem o costume social, que variam de região para região. Então, pessoal, nós temos aquilo que a gente já falou na primeira aula, que é a questão da nossa moral, né? Os nossos valores, aquilo que a gente acredita como certo e como errado. E a gente vai construindo aí esses valores e essa moralidade, como o modo como nós nos relacionamos com o gênero feminino ou com o gênero masculino, ou seja, em que medida a mulher ela tem um espaço na sociedade, ela é respeitada na sociedade, a maneira como concebemos os homoafetivos, como tratamos as pessoas de etnias diferentes, como lidamos com pessoas de maior ou menor poder aquisitivo. Tudo isso não advém de uma determinação governamental, mas compõe um conjunto de juízos que se encontram enraizados na sociedade. Então, esses juízos enraizados, pessoal, eles são os mais difíceis para a gente estar trabalhando, né? Então, reconhecendo esses juízos, né, reconhecendo esses valores, reconhecendo a maneira como nós lidamos com essa diversidade social, muitas vezes impedindo que as pessoas acessem os seus direitos, que tem que entrar aí, né, a gestão pública, tem que entrar o ente público, o desenvolvimento das políticas públicas para combater essas desigualdades. Tanto as normativas oficiais de conduta quanto as oriundas dos costumes acabam orientando a maneira como as pessoas vão lidar umas com as outras. Isso pode gerar um grande desconforto para aqueles que não se veem amparados pela sociedade e sua organização política, ou que não compartilham da mesma opinião da maioria. E aí entra, então, os movimentos sociais, né, para promover uma mudança de perspectiva na ordem política, dando voz a grupos pouco ou não amparados pela organização social. Então, os movimentos sociais, pessoal, eles aparecem aí, né, nesse cenário de desigualdade social, de enfrentamento, de busca pelos direitos, como uma ferramenta capaz de trazer aos órgãos oficiais as exigências de todos aqueles que se encontram à margem da sociedade, né? Então, vocês têm aí na atividade 1 de vocês, né, na atividade em que vocês vão buscar aí os movimentos sociais na sociedade, esse tópico é para a gente refletir a importância desses movimentos, né? Como é importante nós, como cidadãos, estarmos nos organizando, estarmos nos movimentando, lutando aí pelos direitos, né? Muitas vezes a gente faz parte de um movimento que a gente nem está lutando pelo nosso direito, mas está lutando pelo direito daqueles que não conseguem acessar, e isso, consequentemente, vai levar a uma sociedade melhor. Então, nessa atividade 1, esse é o espírito, né, que a gente quer que vocês observem, né, a importância desses movimentos, quais são os movimentos que existem na sociedade de vocês, em qual é a área de atuação, qual é o segmento de atuação, quais são os direitos que eles estão defendendo, né? Então, aqui no nosso slide
como existem os movimentos que exigem melhores condições de trabalho, melhorias salariais, direitos civis, respeito à diversidade, gênero, sexo, religião e etnia. Então, qual é, né, o objetivo, qual é o mote aí do movimento que vocês estão trabalhando? E depois, é claro, né, vocês vão informar a sociedade de vocês da existência desse movimento para que outras pessoas também possam colaborar, né, sabendo que existe esse movimento, possam estar fazendo parte ou colaborando da maneira que for melhor. No Brasil, os movimentos sociais, eles se organizam, né, como forma de ações sociais, buscando aí um princípio de transformação concreta. No Brasil, eles existem, né, na medida em que a gente tem uma política democrática, e a democracia brasileira apresenta-se aí, então, como um espaço fecundo de atuação, tendo uma representação política direta, quando cooptados por algumas siglas partidárias. Então, alguns movimentos, né, eles são cooptados e passam a ter uma representação direta, né, através dos seus dos parlamentares, né, que fazem parte dos partidos, e também de forma indireta através dos movimentos trabalhistas, dos movimentos educacionais, dos movimentos civis, né, que se organizam e lutam por melhorias para a sociedade. Esses movimentos, como nós já falamos, no Brasil, eles são possíveis principalmente porque nós vivemos em um país democrático, né? A raiz da prática do povo sendo este quem orienta as decisões políticas de maneira direta ou indireta, né? Nos dias atuais, a democracia possui algumas peculiaridades que diferem muito da sua origem grega, né? Então, se na origem grega a democracia ela existia apenas com a participação de alguns cidadãos, né? Aqui hoje, na contemporaneidade, no Brasil, todos os cidadãos podem exercitar a sua cidadania dentro desse Estado democrático. Existe um aspecto positivo da nossa democracia, onde a grande parcela da população pode participar, né, respeitando a diversidade de gênero, etnia, sexualidade, credo, considerando a participação de todos como algo relevante para o desenvolvimento social. E também tem um aspecto negativo, que é o fato de algumas pessoas só praticarem a sua cidadania na hora do voto, né, e não efetivamente participar aí na luta por melhores direitos ou por mais direitos para aqueles que necessitam. Nesse sentido, a democracia atual depende da atuação popular para que os legítimos representantes da população venham a desenvolver projetos e leis que amparem as reivindicações dos muitos cidadãos. A democracia atual, os movimentos são aqueles que trazem à tona as reivindicações de todos aqueles que entendem que não são amparados pela conjuntura política vigente, né? E encontram na democracia esse espaço fecundo, né? Ao menos para que possa abrir aí um debate, né? Isso é muito importante, o diálogo, como nós vimos na aula passada, a relação política, né? O exercício político, ele se dá pelo diálogo, pelo debate de ideias, buscando aí sanar as necessidades, né, a partir da decisão da maioria, a partir de um debate mais amplo, né, por mais que o tema, por mais que a questão social diga respeito a um grupo da sociedade, a um segmento da sociedade, ele precisa ser debatido, ele precisa ser discutido por todos dentro desse processo democrático e dessa relação política, né? A relação política é uma relação de diálogo, né? Então, para haver esse diálogo, é necessário que se coloque as questões, né, em debate. Então,
ainda falando dessa relação dos movimentos e da democracia, né, essa relação muito próxima entre os movimentos sociais necessariamente dentro de um Estado democrático. Então, a democracia seria esse espaço aí onde todas as vozes seriam ouvidas, né, e que impere o bem comum. E uma coisa muito importante que eu gosto muito de frisar, que é a questão do Estado de Direito, né? Então, além de nós vivermos em um Estado democrático, nós vivemos em um Estado de Direito, onde todo cidadão, todo e qualquer cidadão pode reivindicar os seus direitos junto à Justiça, junto ao Ministério Público, né? Pode reivindicar que o Estado, o governo que esteja atuando no momento, cumpra com o seu dever, porque o Estado também tem os seus deveres, né? Ele tem que cumprir, e se ele não cumprir, ele vai responder por isso, né? Perante a lei. Então, esse é o Estado de Direito, esse é o Estado em que não só o cidadão tem deveres, e tem que cumprir esses deveres, assim como o Estado também tem que cumprir. Então, pessoal, o Estado democrático, o Estado de Direito, ele é muito rico, ele é muito caro para todos nós, porque nós temos aí um histórico de lutas sociais, de movimentos sociais, de organização da sociedade, para que a gente possa manter esse Estado democrático, para que a gente possa manter esse Estado de Direito, para que as pessoas possam reivindicar os seus direitos e a gente possa realmente ter um estado de bem-estar social, onde nós tenhamos, né, como John Rawls já dizia, uma equidade social. Podemos ter pessoas pobres? Podemos, mas as pessoas pobres têm que ter dignidade e têm que ter acesso, né, aos bens da sociedade. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso, né? Essa reflexão sobre a relação entre a cidadania, os movimentos sociais, a importância desses movimentos sociais e como a desigualdade social, né, e todos os problemas advindos dela dão aí os motivos, vamos dizer assim, para que a gente possa desenvolver esses movimentos. Tá bom? Até lá, pessoal! Educação à distância, mudando realidades.